Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Hoje é um dia de celebração, de festa. Nós estamos dando start no nosso projeto Célula Forte. Nós cremos que é um novo tempo no nosso meio. Nós teremos células fortes e que se multiplicam para a glória de Deus. Nós entendemos que isso é a vontade de Deus, de ver o reino do Senhor sendo manifestado nessa cidade. E nós cremos em nome do Senhor Jesus que ao final desse projeto nós vamos ver muitas pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus através das nossas células. E eu quero dizer para você que você faz parte desse projeto, dessa missão sobrenatural. Diga aí para esse irmão, fala assim: querido irmão, você faz parte dessa obra. Deus te chamou para coisas poderosas em nome de Jesus. Aí onde você está sentado mesmo, aleluia. Quero que você coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer mais uma oração, declarando o mover de Deus, que o Espírito do Senhor desperte o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Comece a orar, fala para o Senhor: Senhor, fala comigo nessa noite, libera vida no nosso espírito. Ó Deus, nós declaramos em nome de Jesus que cada irmão que está aqui, a igreja do Senhor terá um coração aberto para receber a tua palavra. Espírito da graça flui sobre nós. Espírito de Deus, dai-nos ouvido espiritual para ouvir a tua voz, Senhor. Que nós possamos sair dessa reunião aquecidos pela palavra, pelo evangelho, que é o poder de Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, nós liberamos um ambiente cheio da presença de Deus, cheio da vida do Senhor, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma terra boa para receber a semente do Evangelho. Senhor Jesus, nós cremos que sairemos desse culto mais avivados. Eu creio que o Senhor irá liberar uma palavra no meu coração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Antes de compartilhar, só dar um aviso do pastor Diego. Ele pediu para avisar os irmãos que estão caminhando com ele, e também para a igreja, se quiser. Amanhã ele vai ter uma oração das 5 da manhã até as 6 da manhã aqui no prédio do Vila Malha. Então você que gostaria de participar dessa oração, você pode estar vindo aqui, estar orando junto com o pastor Diego e a sua equipe, em nome de Jesus, amém? 2 Timóteo capítulo 1 verso 9, 2 Timóteo capítulo 1 verso 9, quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, para ativar o seu coração, para que você possa entender o projeto do Senhor na sua vida, para que você possa entender o que Deus quer fazer em você e através de você. E acredite em mim, Deus tem uma obra para manifestar através da sua vida. Você não veio para cá por um acaso, você veio para cá com uma missão específica. Deus quer levantar você para ser uma resposta profética para esse tempo. E o autor de Hebreus diz que nós só temos uma vida, e o que passar disso é juízo. Nós só temos uma oportunidade para servir a Deus, e a oportunidade que nós temos para servir a Deus é agora. Deus está chamando você para uma obra poderosa. Quando nós apresentamos esses líderes aqui, nós não estamos fazendo apenas um projeto para entretenimento, apenas algo porque as igrejas videiras estão fazendo. Muito pelo contrário, nós temos Deus de ver essa geração alcançada, transformadas, libertas. Você está aqui hoje porque um dia alguém foi canal de Deus para liberar sobre a sua vida. E eu louvo a Deus porque nesses últimos dias agora, nós estamos vindo de muitos eventos. Tivemos hoje um encontro poderoso de crianças, onde 82 crianças foram tocadas pelo poder de Deus. E depois do encontro, nós tivemos aqui o nosso primeiro culto com os pais dessas crianças. Nós ministramos uma palavra para evangelizar o pai das crianças, os pais que estiveram nesse encontro, uma palavra poderosa. Semana passada também nós tivemos um encontro, lá no hotel, nosso primeiro encontro, e pessoas foram tocadas pelo poder de Deus. Você estava aqui no culto e viu os testemunhos daquilo que Deus fez.
E há muitas coisas ainda que o Senhor há de fazer através da nossa vida como igreja local. Sinta-se agraciado, porque você faz parte desse projeto. E a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Interessante que o texto começa a dizer aquilo que o Senhor fez. Eu disse para você que Deus ele faz uma obra em nós para depois fazer algo através de nós. E o texto começa dizendo que o Senhor nos salvou. Isso está relacionado ao nosso primeiro chamado. A Bíblia fala que nós estávamos no reino das trevas, em Colossenses 1,13, mas que o Senhor nos tirou e nos colocou no reino de abundância. Esse é o primeiro chamado de cada um de nós, o chamado que está relacionado a receber Jesus como vida. Você recebeu o Senhor, nós estávamos perdidos, mas a graça de Deus te alcançou. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 5, do verso 3 em diante, que o Espírito Santo, não precisa projetar, mas o Espírito Santo derrama no nosso coração o amor do Pai. O amor de Deus foi derramado sobre você, lá no seu encontro, lá na sua experiência com Deus. Você teve uma experiência de cura, de transformação, você teve uma experiência de libertação. Quantos aqui tiveram uma experiência com Deus? Se eu fosse pedir aqui a cada um a respeito para dar um testemunho da sua experiência, você poderia ficar aqui contando aquilo que Deus fez na sua vida. Isso mostra o nosso primeiro chamado, de experimentar, mas não só naquele dia que você teve a experiência, mas a cada dia nós somos desafiados pelo Senhor de algo. O chamado não é dado na vida de outras pessoas. Aquilo que você recebeu, ou aquilo que você tem recebido nesses dias, são depósitos espirituais, são transferências de vida, para que você possa liberar lá fora. A palavra igreja é eclésia, chamados para fora. A cada domingo, a cada cursão, a cada CTL, a cada momento que o pastor Sérgio está aqui, como os outros pastores ministrando, ele está passando realidade espiritual, para que nós possamos ser igreja na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta e no sábado, através desse projeto que o Senhor nos deu, projeto Célula Forte. Deus está chamando você, Deus está preparando uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. E Paulo diz aqui que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Diga assim: eu tenho o chamado de Deus. Fala assim: Deus me chamou para esse tempo. Fala assim: eu tenho somente essa oportunidade. Deus chamou você para uma obra que é maior do que você. A Bíblia diz que nós somos gerados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos dela. A Bíblia fala em Jeremias 1,5, antes de nós nascermos, Ele havia constituído você como um profeta. É assim que o Senhor te vê. Você é um líder não só apenas na igreja videira, mas você é um líder no reino de Deus. Você é um líder no reino do Senhor. E há uma missão para cada um de nós. Nós fomos chamados por Deus. E uma vez que você foi chamado por Deus, olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E se alguém que está em Cristo é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Você recebeu uma vida de Deus, e essa vida de Deus precisa ser liberada através de nós. Em Efésios capítulo 2, do verso 5 ao 7, olha só, Efésios capítulo 2, do verso 5 ao 7, estando-nos nós mortos, isso é antes do novo nascimento, a Bíblia fala que nós estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, mas nos deu vida juntamente com, nós estávamos mortos, o que o Senhor nos deu? Vida. Que vida é essa? Fala assim: Deus me deu a vida de Deus. Sabe o que nós queremos nesses dias como Célula Forte? Nós queremos liberar a vida de Deus que já está em nós. Nós fomos chamados para liberar aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de cada um de nós. Projeta para mim Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18, olha só. O Espírito do Senhor está sobre... O que a Bíblia diz? O Espírito de Deus está em você.
No Antigo Testamento, o Espírito de Deus não era residente. O Espírito de Deus no Antigo Testamento, ele era temporário, era tempo de visitação. E não era qualquer pessoa que tinha o Espírito Santo, era somente reis, profetas, sacerdotes. Mas no Novo Testamento, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor agora está sobre mim. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito que estava sobre a vida de Moisés, que conduziu Moisés como um canal para libertar o povo de Israel. O Espírito que estava sobre Sansão, que dava a ele a força sobrenatural para prevalecer diante dos seus adversários. O Espírito que estava sobre Salomão, que concedia a ele a sabedoria sobrenatural. O Espírito que estava sobre Cristo, que ressuscitou ele ao terceiro dia. A Bíblia fala que esse Espírito está sobre você. Diga, esse Espírito está em mim. Romanos diz que a criação espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Olha para cá, as pessoas lá fora estão esperando você liberar a realidade do céu que está dentro de você. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, na escola, lá no lugar onde você foi inserido, Deus te colocou ali, sabe para quê? Para que você seja um canal de liberação desse Espírito que está em você. Nós não podemos nos calar nesse tempo. Nós temos uma mensagem. A mensagem que nós temos não é da terra. A mensagem que nós temos é do céu. Ela não muda só apenas algo externo, mas ela muda a eternidade. Nesses dias de célula forte, pessoas serão impactadas e a eternidade delas serão afetadas. O Espírito do Senhor está sobre mim. E o que esse Espírito fez? Ele te ungiu. No Antigo Testamento, coisas eram ungidas como um sinal de separação. Aquilo que era ungido significava que ele estava sendo separado para algo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre você, e esse Espírito te ungiu. Você foi separado por Deus. Deus te separou para algo grande. Olha para cá, você não acha que isso é poderoso demais? Deus separou você para uma obra que não é natural. Esses dias alguém falou para mim: pastor, a obra de Deus é muito difícil. É muito difícil. Na verdade, a obra de Deus não é difícil e nem fácil, ela é impossível. Por isso que ela é vivida pela fé. Como diz em Romanos 1,17, o justo vai viver pela fé. E esse viver pela fé, como o pastor falou aqui domingo passado, é viver crendo na verdade da palavra. É crer no chamado de Deus para a sua vida. Você está aqui hoje para me dizer para você: você tem um chamado de Deus. Deus tem uma obra para realizar através da sua vida. E a Bíblia diz que o Espírito está sobre você. Ele te separou para evangelizar. Ele te enviou para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a nossa missão como igreja nesse tempo. Deus está levantando uma igreja de vencedores, que vão ser enviados em cada bairro dessa cidade, em cada rua dessa cidade. Vai ter um homem de Deus cheio do Espírito. A Bíblia fala em Atos capítulo 10, o momento em que um homem chamado Cornélio recebe a visita de um anjo. E quando esse anjo chega para Cornélio, e interessante que a Bíblia fala que Cornélio era um homem temente a Deus, a sua esmola chegou até o Senhor, mas esse Cornélio não era alguém salvo, ele precisava ter uma experiência com Deus, e um anjo aparece para ele. E quando o anjo aparece para ele, ele tem aquela experiência de ver o anjo, mas nada mudou na casa dele. Até que um dia, a Bíblia fala que um homem chamado Pedro, um dos apóstolos, visita a casa desse Cornélio, e ele começa a pregar o evangelho para ele e para a família. A Bíblia fala que ele aceita o Senhor, e o Espírito Santo vem sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual que é a visita mais poderosa do que um anjo? É a visita de um crente cheio do Espírito. Deus vai enviar você nesses dias. Deus vai enviar você nesses dias. Deus vai te enviar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os casais. Mas a pergunta é: quem aceita esse desafio? Quem crê nisso? Quem está conosco aqui nesse projeto de Célula Forte, com a ideia de ver a igreja do Senhor avançando nessa cidade? Dá um glória a Deus bem alto aí. Não adianta olharmos os problemas na televisão, olharmos os problemas e vermos as pessoas falando: está difícil, e ficarmos calados. Deus nos deu uma palavra. Esse é o tempo, esse é o momento. Cada líder aqui tem uma missão específica, mas a responsabilidade não é somente dele, é de cada um de nós, de abrirmos a nossa boca e sermos um canal de Deus para a transformação da vida de pessoas. Mas aí a grande questão é: quem são aqueles que podem ser usados por Deus? E é o tema daquilo que eu quero falar
porque nós vamos orar ainda no final. Quem são aqueles que podem ser usados por Deus? Você gostaria de ser usado por Deus? Quantos aqui gostariam de ser usado por Deus? Mas quem são aqueles que podem ser usados pelo Senhor? Que podem ser levantados por Deus para um tempo oportuno, como esse? Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, palavras do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deixa eu te falar, Deus só faz coisas grandes com quem é pequeno. Deus só faz coisas grandes com quem é pequeno. O primeiro ponto que nós precisamos aprender para aqueles que querem ser usados por Deus é que você precisa ser fraco. Diga assim: para ser usado por Deus, eu preciso ser fraco. Paulo aqui faz uma oração para que o Senhor removesse o espinho da carne. E aí a Bíblia fala que o Senhor responde a ele assim: Paulo, a minha graça te basta, o meu favor te basta. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 10, a palavra de Deus diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós precisamos entender que a graça não é somente um ensino, não é uma teologia, não é uma filosofia. A graça, ela é uma pessoa. E Paulo diz que ele frutificou muito mais do que os outros discípulos, porque essa pessoa que é Cristo se manifestava na vida dele. Para nós sermos cheios de Cristo, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. A Bíblia fala em Filipenses, você projetar no capítulo 2, ele diz: tendo porém o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Se nós queremos ser cheios da glória do céu, precisamos aprender a nos esvaziar da glória da terra. E é justamente isso que o Senhor fala para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça, ela te basta, mas ela se aperfeiçoa quando nós nos tornamos fracos diante de Deus. Não é fraco diante dos problemas, não é fraco diante de Satanás. Diante de Cristo nós somos cordeiros, mas diante do diabo nós somos leões. Diante do Senhor Jesus expomos a nossa realidade, a nossa fraqueza, somos transparentes. E uma vez que nós expomos quem nós somos diante do Senhor, somos levantados por Ele para ser porta-voz. A Bíblia fala que uma vez que eu abro meu coração diante dEle, eu sou levantado por Ele. Nós vamos ver isso na vida de um homem chamado Moisés. Moisés, lá em Atos, no capítulo 7, vai contar um pouco a respeito da história dele. E a Bíblia fala que Moisés, ele foi criado no Egito. A vida dele é dividida em 3 partes de 40 anos. 40 anos Moisés esteve no Egito, sendo ensinado, sendo doutrinado, sendo cuidado. Os outros 40 anos de Moisés, ele está percorrendo ali no deserto, ele está sendo trabalhado por Deus, e os outros 40 anos é ele servindo a Deus rumo a caminho de Canaã. Cada parte da vida de Moisés corresponde a um trabalhar de Deus. Mas sabe o que é algo interessante? É que Moisés, no auge da vida dele, quando ele estava cheio de disposição, quando ele estava cheio de força, e ele olha para os hebreus que estavam sendo escravizados por Faraó, ele diz: eu vou libertar esse povo. E quando ele tenta pelas suas próprias forças libertar o povo, e aí é onde ele comete ali um erro. Ele mata um egípcio ali, e aí ele corre para o deserto. Quando ele achava que ele estava muito bom, quando ele achava que ele estava preparado, Deus falou para ele: não é agora que eu vou te usar, não é o momento que eu vou te usar. Mas lá depois de um longo percurso, Moisés tem uma experiência com Deus em uma sarça, aonde Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou te usar. E aí Moisés fala assim: mas Senhor, eu não dou conta de falar, eu não dou conta de fazer tal missão ao qual o Senhor me chamou. E aí Deus diz para ele: agora você está pronto. Quando nós achamos que nós damos conta, quando nós achamos que nós conseguimos, Deus não nos usa. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória com ninguém. Deus, Ele usa pessoas que não são e coloca em realidades grandes. Como diz o pastor Naô, numa palavra que ele ministrou ontem,
que o Senhor só ganha corrida com cavalo pangaré. Ele não ganha corrida com cavalo de raça. Não se ofenda, irmãos, não estou falando que é você. Mas veja bem, Deus, Ele precisa nos esvaziar, para que nós possamos ser cheios dEle. Em Efésios capítulo 5, verso 18, diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Mas algo só pode ser cheio se tiver primeiramente vazio. Não há como ser usado por Deus se eu estiver cheio das coisas dessa vida. Em 1 João capítulo 2, verso 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não há como ser cheio do céu, sendo que o meu coração está tomado pelo espaço da terra. Para ser usado por Deus, eu preciso ser vazio. E como que eu sou vazio? Quando eu tenho realidade com Ele na minha vida íntima. Jesus diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Você é o reflexo da sua vida íntima com o Senhor lá no seu quarto. Você é reflexo da sua vida íntima com o Senhor lá na sua casa. E cada momento que você se relaciona com Deus é o momento onde você se esvazia para que Ele possa te encher. Quando Moisés disse: eu não dou conta, eu não consigo, aí Deus diz: agora você pode. Agora você pode. Então, para sermos usados por Deus, precisamos ser fracos diante dEle. Não é nossa força que move o braço de Deus. Não é porque somos bem habilitados. Interessante que no reino de Deus as coisas são invertidas. Porque se você chega numa empresa, você quer trabalhar numa empresa, você tem que colocar um currículo ali. E você coloca currículos, eles vão avaliar o seu currículo, para ver as suas habilidades, para ver se você está apto. Eles vão olhar o currículo, vão perceber se você tem ali um bom gabarito a ser apresentado. Mas sabe o que é interessante? No reino de Deus é o único reino que as pessoas que são inseridas são aqueles que não têm currículo. São aqueles que são desprezzados, são aqueles que o mundo não diz, são aqueles que o mundo fala: esse não dá certo. Talvez se você é um desses, eu quero dizer, você está na mira de Deus, você está na mira do Senhor. Quando nós olhamos aqui no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz assim: a minha graça te basta. Fala assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando que o poder de Deus se aperfeiçoa? Quando somos firmes. A palavra poder é a mesma palavra de Atos capítulo 1, verso 8, aonde Jesus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Quem são testemunhas do Senhor? É aqueles que recebem o poder. Aqui é Jesus. Jesus libera uma palavra e uma promessa que estava descrita em Joel 2,28, aonde ele diz que ele derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. E aí Jesus diz: olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E em Atos capítulo 2, você vai ver a concretização dessa promessa. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e homens comuns se tornaram extraordinários em Cristo. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: o segredo de um ministério frutífero não é o que você tem, mas quem você tem. Fala assim: você tem Jesus, você tem Cristo. Então veja bem, a palavra poder é dunamis, operações e manifestações de milagre, é habilidade do Senhor. Habilidade do céu, a unção do Espírito, ela só pode ser derramada quando nós somos fracos diante de Deus. Qual que é a área da sua vida que você está resistente? Você não vai experimentar, como Jacó. Quem lembra de Jacó que teve uma experiência com Deus lá em Gênesis 30? Jacó teve uma experiência com Deus, ele estava ali no Val de Jaboque, e a Bíblia fala que o Senhor, o anjo do Senhor tocou na coxa de... Por que ele tocou na coxa? Porque a coxa era a parte mais firme, mais forte. Deus tocou na parte mais forte dele. Quando nós somos fracos, Deus nos faz forte. E sabe o que é interessante? Presta atenção. Quando Jacó brigava com Deus, o Senhor queria ir embora. Me larga, Jacó, em outras palavras. Deus queria ir embora. Quando ele brigava com Deus, quando ele estava lutando com Deus. Mas quando ele perdeu para Deus, Deus quis ficar. Deus quis ficar. Quando você é resistente diante de Deus, você não experimenta do acesso que o Senhor tem para a sua graça, da sua graça. Mas quando você é fraco diante de Deus, as portas se abrem diante de você. Talvez você está muito forte diante de Deus.
Talvez você está muito forte, resistente diante de Deus e quer levar a vida cristã com base na sua força. Jeremias 17 diz: maldito o homem que confia no próprio homem. Quando ele fala maldito o homem que confia no próprio homem, ele não está colocando na segunda pessoa, mas na primeira. Maldito o homem que confia na sua própria força, porque será como árvore solitária no deserto, e não verá quando vir o refrescar. Quando confiamos em nós, não podemos experimentar de portas abertas, mas quando somos fracos diante de Deus, Deus manifesta a sua glória. Então, se nós queremos ser canais de Deus na vida de outras pessoas, precisamos entender, porque o maior sinal de fraqueza é a dependência. Dependência. A Bíblia fala que o reino de Deus é dos humildes. E quem são os humildes? São justamente esses, é aqueles que reconhecem: na minha carne não habita bem algum. E uma vez que ele reconhece isso, ele se dobra aos pés de Jesus, ele se dobra aos pés do Senhor, e ele diz: Senhor, eu não dou conta de ser livre desse vício, eu não dou conta de ser livre dessa situação, eu não dou conta de mudar o meu casamento, mas eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, segundo aquilo que eu peço ou penso, através do poder que opera em mim. Reconheça a sua fraqueza diante de Deus. Quando o homem caiu, ele se escondeu. Deus não foi em direção ao homem para condená-lo. Sabe por quê? Porque a preocupação de Deus não era o pecado, mas a distância que o homem tinha. Se queremos ser uma igreja de vencedores, nós somos uma igreja de vencedores, precisamos crer que o poder de Deus se manifesta quando nós somos fracos. Sabe por que nós estamos aqui para orar das 5 até as 6, oramos das 7 horas, oramos 21 dias de jejum? Sabe por quê? Porque reconhecemos que somos fracos diante de Deus, mas quando somos fracos diante de Deus, Deus nos faz forte diante das adversidades, Deus nos faz forte diante dos problemas e dos obstáculos. Reconheça isso. A palavra interessante que ele diz: a minha graça te basta, porque o poder aperfeiçoa. A palavra aperfeiçoar no grego é toleu, que significa tornar completo, levar ao fim da realização. Sabe quando o poder de Deus se aperfeiçoa? Sabe o que acontece uma vez que você é fraco? Deus te leva ao cumprimento do propósito. Você tem um chamado de Deus. Esse chamado, ele se completa na minha vida quando eu entendo que ele não depende de mim. Paulo diz: eu frutifiquei, eu cresci, mas não eu, esse poder que está sobre mim. E aí ele diz: a graça não se tornou vã. Sabe quando a graça de Deus se torna vã? É quando você não coloca em prática aquilo que você está recebendo a cada domingo, a cada cursão, a cada CTL, a cada reunião de discipulado. E aquilo que você tem recebido de Deus, você não coloca em prática, é como aquele jovem que enterrou o seu talento em Mateus 25. Porque nós prestaremos conta daquilo que Deus tem liberado na nossa vida. Deus está te dando graça, Deus está te dando poder, Deus está te dando unção. E o único interessado em que você não libere aquilo que Deus colocou na sua vida é o diabo. Em Mateus capítulo 4, quando o diabo aparece para Jesus lá no deserto, ele manda Jesus transformar a pedra em pão. Vamos imaginar, ainda que isso não seja possível, vamos imaginar que o diabo cede, ou melhor, que Jesus cede à tentação e é comprado pelo diabo. Se isso acontecesse, eu e você não estaria aqui. Eu e você não estaria aqui. Como diz o pastor Sérgio, o único interessado que esse projeto não avance é o diabo, é o inferno. Sabe, se o diabo para você, ele não só para você, mas ele para o mover que Deus tem para fazer através de você. Pessoas podem ser alcançadas através da sua vida. O lugar que Deus te colocou é o lugar que Ele quer te dar. O lugar que Deus te colocou é o lugar que Ele quer te dar. Você crê nisso? Então o poder se aperfeiçoou, e esse aperfeiçoar fala disso, de cumprimento. Quando eu sou fraco, o poder vem, e quando o poder vem, eu atinjo o propósito. Projeta para mim, Hebreus capítulo 11, verso 11. Hebreus 11, 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder. Ela recebeu o quê? O que Sara recebeu? Todos conhecem Sara? Sara era mulher de Abraão. Ela havia recebido uma promessa para ser o quê? Mãe. Mas havia dois problemas aqui na vida de Sara. Qual que era? Ela era estéril e já era avançada de idade. Mas pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Ela recebeu poder para ser mãe. Não obstante e avançado da sua idade,
pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sabe por que o poder de Deus se manifestou na vida de Sara? Porque ela creu no quê? Ela creu na promessa. Quando nós cremos na promessa, crer na promessa é crer na verdade de Cristo. Todos os dias você precisa fazer uma escolha na sua vida. Todos os dias na sua vida. Que decisão é essa? Ou eu escolho crer no que o diabo diz, ou eu escolho crer no que Deus diz. Assim aconteceu no jardim do Éden. Havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem teve que fazer uma escolha. Quem que eram as irmãs que estavam no culto de mulheres aqui? Você ouviu a palavra, o erro da primeira mulher? Ela teve que fazer uma escolha, ou escolher a voz do diabo, ou escolher a voz de Cristo. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha na nossa vida, escolher o fato que eu estou passando, ou a verdade que Deus disse. E ser fraco diante de Deus é escolher a verdade do Senhor, é não andar baseado nos meus olhos naturais, porque a Bíblia fala que aquilo que eu vejo é passageiro, mas aquilo que eu não vejo é eterno. E aquilo que eu não vejo não é visto com esses olhos naturais, mas com os olhos do Espírito. E eu profetizo que eu vejo cada bairro dessa cidade, uma célula, mover de Deus, encontros com Deus, mover do Espírito. Eu vejo você sendo canal de Deus nessas empresas, nessas cidades. Eu vejo que no final do ano nós vamos apresentar aqui células que vão se multiplicar e crescer como resultado do projeto Célula Forte. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Sara creu. Nós cremos, nós estamos no ano de portas abertas, e abriu sobre nós. O pastor Sérgio falou algo na nossa reunião, e testificou no meu coração, anotei e falei na reunião do discipulado. Ele falou assim: irmãos, ano passado nós recebemos uma palavra que era o ano de casa cheia, mas nós vamos experimentar esse ano casa cheia. O pastor falou isso, nós vamos experimentar, e eu creio. Olha os nossos cultos, olha lá no Eldorado, tantas pessoas. Isso é um mover de Deus, isso é um selo. Isso é um selo da unção que está sobre nós. E Deus quer usar a sua vida. Deus vai abrir portas e a casa vai se encher de tudo que é bom para a glória de Jesus. Amém? Olha só, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra fraqueza no grego é asteneia. Que um dos sentidos dessa palavra é fazer coisas grandes e gloriosas. Sabe por que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Para te fazer e para te levar a fazer aquilo que você não dá conta de fazer. O propósito de Deus é fazer coisas grandes. Deus não faz nada pequeno, porque Deus não é pequeno, Ele é um Deus abundante. Deus é um Deus abundante. Ele escolhe pessoas pequenas e coloca em lugares grandes. Então, para sermos usados diante do Senhor, precisamos crer que nós precisamos ser fracos diante de Deus. As pessoas pensam que à medida que nós crescemos em Deus, nos tornamos mais fortes. Esse é o conceito, já ouvi pessoas falar, que à medida que você cresce em Deus, você vai ficando mais forte, mas na verdade, à medida que você cresce em Deus, você torna-se mais consciente da sua fraqueza. Paulo diz: eu sou o maior dos pecadores, não porque ele pecava muito, porque quanto mais próximo da luz, mais ela brilha sobre as nossas trevas. Quanto mais íntimos do Senhor, mais nós temos entendimento de quem nós somos. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais reconhecemos quem nós somos. Quanto mais distante nós somos do Senhor, mais forte nós somos. Mas há uma força positiva, porque o poder de Deus, a força do Espírito, só pode ser transferida quando eu reconheço que eu sou fraco. Só ganha quem perde. Só ganha quem perde. Então o primeiro ponto aqui é que nós precisamos ser fracos diante do Senhor. Há um segundo ponto, eu encerro por aqui. Em Isaías capítulo 6, do verso 8, diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Isso aqui é o Senhor falando. Imagina comigo, o Senhor está perguntando aqui: quem que eu vou enviar para essa cidade? Quem são aqueles que eu vou levantar para cuidar das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos casais? Quem? O Senhor fez essa pergunta. O salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar aqui. E os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, sabe para quê? Para escolher, o segundo ponto, aqueles que são disponíveis. Primeiro, Deus usa aqueles que são fracos, que reconhecem que por si só
não podem. Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, verso 22. Na verdade, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Nós temos uma palavra para esse ano. Nós temos uma palavra para esse Célula Forte. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Mas sabe de uma coisa? O mar estava agitado. Não significa porque temos uma palavra, o mar não vai se agitar. Mas tenha certeza, Cristo está no centro. Cristo está no centro. Cristo está no centro. Não desanime, creia, Deus te chamou para coisas grandes. Isaías aqui, então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? E ele diz: quem irá por nós? Isaías responde: eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor pergunta: quem enviarei? Isaías diz: estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor. Esses dias eu passei lá pela Morada do Sol e tinha um lugar lá que estava pegando fogo. O mato estava bem seco, e aí o fogo estava se alastrando, né, porque o mato estava acessível ao fogo, e à medida que foi passando um para o outro, foi virando ali um fogareiro, e o Espírito Santo falou no meu coração: para que haja avivamento, precisa haver pessoas que estão acessíveis ao fogo do Espírito. O salmista no Salmo 104, verso 4, diz que o Senhor faz os seus ministros labareda de fogo. Sabe quando pessoas vão ser cheias do fogo de Deus? Quando primeiro você pega fogo na presença de Deus. Quando você é cheio do fogo de Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior vai fluir o quê? O rio não vai vir, o rio já está. O rio vai fluir. É o que vai acontecer no Célula Forte. Pessoas vão ser curadas, libertas, transformadas. Famílias vão ser restauradas e Deus vai usar você. Às vezes as pessoas acham que quem tem ministério é apenas pastor. É o pastor que tem o ministério, a responsabilidade é do pastor Sérgio, o ministério é dele. Não, cada um de nós temos um encargo diante de Deus. Cada um de nós temos um encargo diante do Senhor. Em Marcos capítulo 16, verso 15, lê para nós, coloca lá para nós. E disse-lhe, palavras do Senhor Jesus: vão pelo mundo todo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Jesus está falando para os discípulos, ele não está dizendo algo opcional. Ele está falando para os discípulos aqui, e eu quero te perguntar: quem é discípulo de Cristo aqui? Então essa palavra é para você. Sabe qual que é um dos sinais de quem nasceu de novo? É que ele fala. Lembra do jovem lá, o gadareno, que tinha muitos demônios? Quando ele foi liberto, o que ele queria fazer? Seguir Jesus, falar de Jesus. Esse é um sinal de quem nasceu de novo, ele quer falar de Jesus. Quando ele vê um projeto desse, ele fala: eu quero fazer parte, porque eu quero falar daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que o Espírito fez. E esses são aqueles que são disponíveis, são sensíveis diante do Senhor. Como eu disse, talvez alguém pode dizer: mas esse negócio não é para mim, esse negócio de líderes, de célula não é para mim. Mas eu quero te dizer algo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 5, 10, olha o que diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejamos boas e sejamos maus. Há 3 tribunais: o tribunal de Cristo, das nações e trono branco. O tribunal de Cristo, ele corresponde apenas aos cristãos. Ali o que vai ser colocado em jogo não é a salvação, porque nós somos salvos, nos tornamos filhos, mas a Bíblia diz que nesse dia vai ser um dia de relatório. Para quem não gosta de relatório, vai ter um dia de relatório aqui, ó. Jesus vai ter um dia de relatório. E sabe o que vai ser colocado em xeque? O Senhor vai chegar e falar: e aí? No dia de Célula Forte, no dia que era para ser um Davi, um Áquila, no dia que era para ser o Ananias, a unção que você recebeu, o poder que você recebeu, a experiência que você teve no encontro, você passou para frente? A Bíblia diz: pois todos nós, eu e você, um dia vamos estar diante do Senhor, e as nossas obras serão julgadas pelo fogo, segundo a palavra de Deus. Um dia iremos comparecer, e não vai ser as coisas naturais que nós vamos apresentar diante de Deus. Está aqui, Senhor, meu diploma, nada contra. Está aqui, Senhor, minha profissão, nada contra, é importante. Está aqui, Senhor, os meus bens, nada contra. Aquele que vai ouvir servo bom e fiel entra para o gozo do Senhor, é aquele que vai chegar e vai falar: está aqui, Senhor, as almas, as vidas que foram cuidadas, consolidadas e transformadas. Eu nunca me esqueci, um dia, eu era seminarista, e um dia a pastora Elisa entrou lá na nossa sala. Nesse dia houve choro e ranger de dente, mas foi uma bênção. Por quê? Porque muitos irmãos estavam saindo do seminário, e ela chegou lá na sala, pediu licença para o professor, e ela falou assim: irmãos, eu quero uma palavra para dizer para vocês. Eu quero dizer para vocês, o púlpito
é o lugar mais fácil, entre aspas. Eu entendi o que ela quis dizer. Nós somos chamados para cuidar das vidas lá fora. Nós somos chamados para cuidar dos casais, dos jovens, dos adolescentes. Nós somos chamados para interceder por essas pessoas. Os irmãos precisam ter entendimento daquilo que o Senhor chamou vocês. E quando ela falava, diante de Deus, veio um pastor que estava lá embaixo e falou: pastora, tem uma família aqui pedindo oração. Eu falei: será que a pastora combinou com Deus? E bem na hora, ela entrou uma família. Não sei se a senhora lembra. Bem na hora, nós oramos e depois ela falou: tá vendo? Eu nem precisei falar. Deus já está agindo. Nós somos chamados para ser luz, não é aqui, lá fora. Lá fora. Vai ter lugares que eu e os pastores não vamos estar, mas você vai estar. Você vai estar. Deus não chamou todos para serem pastores, de fato, mas Deus chamou todos para serem ministros. Você é o pastor da sua casa, do seu trabalho. Você é o pastor lá na sua faculdade. E um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. O que nós fazemos com os dons, com a unção, com a vida que o Senhor está colocando diante de nós? Porque enquanto nós brincamos de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Ele tem uma missão: matar, roubar e destruir. Mas a igreja, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se alguém quiser ir para o inferno nessa cidade, vai ter que mudar dela. T.L. Osborne, um avivalista do passado, ele diz assim: você quer que o diabo saia de uma cidade? Mude-se para ela e fique até que ele vá embora. É isso que vai acontecer. Ele vai embora lá do seu bairro, da sua casa, do seu trabalho, porque Deus vai colocar você nesses dias em nome de Jesus. Quantos aqui gostariam de ser usados por Deus? Não, mas levanta a mão com certeza. Quantos aqui gostariam de ser usados por Deus? Aí, anjo, tira uma foto aí, viu? Espírito de Deus, você vai ser usado por Deus. Pastor, mas como que eu faço isso? Eu quero ser usado por Deus. Nós temos uma oportunidade nesse projeto. Nesse projeto Célula Forte, nós temos ali algo extraordinário, que é o encargo de cada um. Todos funcionam. E nesse projeto Célula Forte, cada um tem uma função. Na verdade, são 6 funções. E uma delas é o Áquila. Áquila e Priscila foram um casal do Novo Testamento que foram importantes para o avanço da obra de Deus. Quando a igreja estava sendo perseguida, eles abriram as casas para que houvesse reunião de células ali e o evangelho fosse pregado. Áquila é aquele que é recepcionista, é aquele que cuida do ambiente da célula, é aquele que está ali na porta da célula, cumprimentando as pessoas, recebendo as pessoas. Esse é o Áquila. Talvez você está aqui falando: pastor, mas eu não sou muito aquele sapato de fogo, eu não sei muito falar. Mas você pode ser um Áquila. Você pode ser um Áquila, entende? Não significa que ser um Áquila, um recepcionista, não está associado a ser usado por Deus. Muito pelo contrário, a função do Áquila é fundamental para a célula e para ganhar as pessoas. Porque quantos aqui gostam de ser bem recebido nos lugares? Áquila é esse, ele tem prazer de receber as pessoas. Ele chega das pessoas: que bom que você está aqui, que bom que você está aqui. Sabe, o Áquila, na reunião o pastor até falou, ele pode ser também um anfitrião, entende? Mas ele pode também ser você. Se você quer ser alguém usado por Deus, ser alguém que recebe as pessoas, ser alguém que gera um ambiente para que as pessoas sintam-se agradáveis, esse é o Áquila. O pastor falou que ele conta aqui uma vez uma pessoa, ele foi entrevistar uma pessoa muito proeminente, e ele vai entrevistar essa pessoa muito proeminente, e aí está entrevistando. Aí quando ele sai da entrevista, o cara pergunta assim: escuta, como é que foi? Na verdade eram 2 pessoas proeminentes, ele foi entrevistar cada uma delas, e o primeiro ele falou: escuta, como é que foi? Rapaz, eu saí dessa entrevista achando que o cara é o melhor, esse cara é extraordinário, é fenomenal, ele é muito inteligente. É mesmo? E o outro que você entrevistou? Rapaz, eu saí de lá achando que eu era extraordinário, eu era inteligente. O Áquila é esse, é aquele que levanta as pessoas, é aquele que recebe com um sorriso, entende?
Quantos aqui querem ser Áquilas do Senhor? Outro aqui é o Timóteo. Em Filipenses 2:20 diz: não tenha ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês. Quem que é o Timóteo? Timóteo é o secretário. Timóteo é discípulo de Paulo e era aquele que cuidava do relatório. Olha o relatório aqui. É aquele que cuidava das organizações, fazia a escala das células, dos eventos de Paulo. Talvez você seja esse. Você é alguém que sabe que é organizado, que quer cooperar na célula, alguém que ajuda o seu líder, que pega o nome das pessoas, anota para que outro dia possa ligar para elas. Esse é o Timóteo. Timóteo significa ser honrado por Deus. Honrado por Deus. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Entende? Timóteo é o secretário. Entende? É aquele que está ali ao lado, preparando as coisas. Tem preocupação a respeito do encontro. Qual que é a data do encontro? Ele vai lá e coloca. Qual que é a data do encontro de crianças, do encontro de jovens? Ele vai lá e coloca. Qual que é a data da conferência? É aquele que transmite. Esse é o Timóteo. Mas há também um Ananias. Quem que é o Ananias? Ananias foi aquele que foi usado por Deus para orar pela vida do apóstolo Paulo. Ele ora pelo apóstolo Paulo. Em primeiro momento ele estava com medo de Paulo, porque Paulo era um perseguidor. Mas agora Paulo tem uma experiência com Deus e o Senhor fala para Ananias: você vai orar por ele. É o consolidador. É aquele que cuida. Sabe, é aquele que cuida das pessoas, é aquele que se importa. A pessoa não foi no culto, eu vou ligar para ela: e aí, irmão, está tudo bem com você? É aquele que não foi na célula, ele liga: ô irmão, senti sua falta. Mas você não vai falar isso apenas por falar, não, é uma verdade. Irmão, tudo bem? É o consolidador, é aquele que tem preocupação com a vida espiritual das pessoas, se preocupa se a pessoa está buscando, está lendo, está envolvido. É o consolidador, é aquele que se importa com os casais, com os jovens. Talvez você possa ser um desses. Há também o Davi. Quem que é o Davi? O Davi é o promotor de eventos. Esse gosta de festa. Quem gosta de festa aqui? Tem alguém que gosta de festa aqui? Esse é o Davi. 2 Samuel capítulo 6 verso 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal. Esse é o Davi. Ele faz festa na célula. Quantos já viram aqui o pastor Sérgio Alexandre dançando aqui na frente? É um Davi, né, pastor? Cheio da alegria do Senhor. Esse é o Davi. Ele promove a célula, faz evento ponte na célula. Ele alegra o ambiente. É bom estar do lado de quem alegra o ambiente, certo? Uma vez eu fui estar junto do irmão, eu estava para casar. Aí eu fui pedir conselho para o irmão, ele não era Davi não. Aí eu fui lá: irmão, me dá um conselho, eu vou casar. Ele falou: olha, casar é bom, mas quando chegar a conta da água, da energia, dá isso. Eu falei: mas não, eu já pago isso solteiro. Então, Davi não, ele levanta, ele é alegre. A célula não é algo pesado para o Davi. Ele quer que todos sejam felizes, ele promove eventos, ele cuida dos aniversariantes. Você pode ser um Davi. E creia, a sua função não está sendo maior e nem menor do que a minha não. Todos nós estamos fazendo com coração e com amor diante de Deus. O penúltimo é o Paulo. Paulo é aquele que gosta, que na verdade ele cuida dos cursos. Eu sou um Paulo, aleluia. Dos cursos da igreja. Ele vê se os irmãos estão matriculados no cursão, no CTL. Ele vem aqui, entende? Ele vê se os irmãos estão sendo bem equipados pela palavra de Deus, se os irmãos estão fazendo escola da família, curso de noivo, curso de casais. Sabe de uma coisa? Deus vai te honrar, irmão. Deus não fica devendo para ninguém não. Um dia alguém falou assim para mim: você está morrendo pela igreja, essa igreja está te matando. Falou assim para mim, eu ouvi de dentro da minha família: essa igreja está te matando. Sabe o que eu falei? Glória a Deus, porque se não estiver morrendo para a igreja, eu vou estar morrendo por outra coisa lá fora. Eu estou dando a minha vida por algo que é eterno, por algo que é celestial. Eu só tenho uma oportunidade e eu quero queimar diante de Jesus. Eu quero poder chegar diante dele e ouvir: servo bom e fiel, vem. A minha oração a cada dia é que o Senhor aumente o meu amor pela noiva. Pela noiva. Sabe o que o pastor, uma vez o Senhor falou comigo, o pastor Sérgio estava aqui, e Deus me deu uma palavra. Quem já foi aqui ajudante de noiva? Sabe como uma noiva vai casar? Ela chama algumas madrinhas para cuidar, não é verdade? Para cuidar do cabelo, para estar junto ali, né? Para estar auxiliando ali no momento do casamento. As madrinhas vão para ajudar, para entregar a noiva para o noivo. Sabe o que a gente estamos fazendo nas células?
no Célula Forte, no Cursão e no culto aqui, nós estamos cuidando da noiva de Cristo. Cada domingo que o pastor Sérgio vem cá, começa a pregar para nós, ele está arrumando o vestido da noiva. Cada dia da Célula Forte, da célula, nós estamos arrumando o vestido da noiva, porque um dia o noivo vem e vai encontrar uma noiva linda, ornamentada. O Senhor vem atrás de uma igreja apaixonada. Você foi chamado por Deus para cuidar da noiva do Senhor. Fica de pé onde você está. Barnabé é um encorajador, é aquele que encoraja as pessoas. O nome já fala, é aquele que motiva, é animado. Queria chamar aqui os pastores para nós orarmos. São 6, diga assim: Áquila, recepção; Timóteo, secretário; Ananias, consolidador; Davi, promotor; Barnabé, encorajador; e Paulo, que cuida dos cursos. E eu quero te fazer uma pergunta: quantos aqui querem ser usados por Deus? Querem ser um Barnabé, um Paulo? Querem ser um Ananias? Eu quero te convidar, nós queremos orar, cada pastor aqui declarar uma palavra. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que quer ser disponível, falar: Senhor, conta comigo. Não é só para os pastores, mas é para o Senhor. Conta comigo, Jesus, eu quero ver o reino de Deus. Se aí na galeria, você não precisa vir aqui na frente, mas só fica até aqui na frente do vídeo, nós vamos orar. Por que nós chamamos para vir aqui? É um ato de fé. Na verdade, esse apelo é para toda a igreja. Você vai chegar, nós vamos orar, e você vai procurar seu líder de célula, e você vai falar: eu quero ser um Ananias, eu quero ser um Paulo, eu quero ser um Davi. Conta comigo, eu não quero ficar parado. Eu entendi que eu fui chamado por Deus, eu entendi que eu fui chamado pelo Senhor. Feche os seus olhos agora, comece a orar ao Senhor.